Gente, alguém? Sim, tudo bem? O professor ainda não chegou? Tudo bom. Tô esperando o pessoal entrar. Tá, tava cochilando aqui, eu falei, pronto, perdi a aula. Perde não. Professor, deixa eu falar de você rapidinho. Sim. Vamos ver se vai Deixa eu te perguntar. É que aparecer a eu tela faço. aqui. Apareceu. Ótimo. Fale. É que eu faço uso de. Bom, antidepressivo, ansiolítico e estabilizador de humor. Estabilizador E de. humor. Hum. E eu comprei Torcilax, que é um analgésico que ele contém cafeína. Só que no outro dia eu fui tomar uma garrafinha de energético, quase fui parar na Santa Casa por taquicardia. Por causa do Se eu energético. vai ser a mesma coisa? Então, foi por causa do energético. Não foi por causa do Torcilax. Não, então, o Torcilax eu nem tentei tomar, mas ele contém cafeína e nem o energético. Se eu tomar, vai ter a mesma reação? Bem provável que sim. Depende da quantidade de cafeína. Eu tomei meio litro de Monster. Então, é muito. Ah, entendi. Porque você tomou uma quantidade muito grande, né? Meio litro, a concentração é muito grande Entendi. de cafeína. Esperando ver se entra mais alguém, né? A turma de você, não sei quantos alunos tem, né?
Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Vocês estão conseguindo ver minha página aí que eu compartilhei com vocês? Sim. Aqui, ó, estão vendo, né? Esse mini currículo e tal. Eu não sei quantos alunos são de vocês, porque parece que hoje é o primeiro dia de vocês, né? Estão ouvindo? Estou ouvindo, professor. Então, hoje é o primeiro dia de vocês, né? Então, eu não sei quantos alunos tem na turma de vocês. Provavelmente, na terça-feira de manhã, vocês têm aula só comigo. E na sexta-feira, agora, vocês têm uma aula de imunemato comigo, só que é instalado junto com a farmácia, né? Então, é vocês e a turma de farmácia. Hoje é só vocês. Só que assim, nós estamos com 1, 2, 3, 4 alunos. Normalmente a turma de enfermagem é maior. Muito difícil ser só 4 alunos. Normalmente, assim, é 40, 60, 70 alunos, né? É um número até que considerável. Então, assim, hoje a disciplina é Ciências Morfo, Sistema Nervoso, Cardiorrespiratório. O que acontece? Hoje eu vou dar só as orientações para vocês, como tem 4 alunos, né? Eu dou as orientações, só como é que funciona a disciplina, a prova, essas coisas. Aí a semana que vem a gente já começa legal com aula. O AVA de vocês deve estar indo... O AVA de vocês deve estar, assim, vamos dizer... Não sei se está ativo, se não está, que nem a disciplina de vocês não apareceu no meu AVA ainda. Eu acredito que essa semana apareça. Aí, o que eu vou fazer? Eu posto todo o conteúdo nele do semestre inteiro. Na pré-aula, aula e pós-aula, desde o encontro 1 até o encontro 4. Eu não vou postando por partes. Então, assim que liberar para mim o AVA, eu posto tudo. Eu coloco todo o conteúdo, neurorespiratório, neurocardio respiratório, vai tudo lá. Aí vocês já vão ter acesso, e aí as minhas aulas nos slides vai estar todas lá, vocês não vão ficar sem nenhuma, vai ficar tudo lá, não tem problema, né? Que nem eu, no meu currículo aqui, ó, vocês podem ver, vocês estão vendo aqui, né? Currículo do professor. Então, o que acontece? Estão vendo, né? Sim. Boa! Sim. Então, eu não sou enfermeiro, porque às vezes a pessoa fala, nossa, eu vou entrar na faculdade e meus professores vão ser todos enfermeiros. Não, eu não sou. Eu fiz farmácia em bioquímica. Eu vou até colocar aqui um parentezinho aqui, só para ilustrar, né? Formação ano. O ano que eu me formei. Bom, velhinho, né? Jesus, a época da pedra. Hã? A época mais da ou menos. A gente escrevia com pedra. Então, eu me formei nesse ano. De lá para cá, eu dou aula até hoje. Não consigo nem fazer a conta, acho que dá 28. Minha área aqui, ó, anatomia funcional clínica médica aplicada o que? A morfologia e imagem, diagnóstico por imagem, tomo ressonância e patologias na imagem. E a anatomia em si, né? Que é a morfologia. Então, eu estou nessa área, então eu estou dentro da área da enfermagem, fiquei 15 anos no hospital trabalhando com análises clínica, emergência, essas coisas, né? E dava aula.
Por isso que a disciplina de anatomia eu consigo pegar em todos os cursos, porque, na verdade, a minha pós é o quê? A minha pós é em morfologia. Tá aqui, ó, anatomia funcional e clínica médica. Aqui tá dentro da, ó, morfologia e imagem. Então, eu tenho essa capacidade, eu consigo dar aula para vocês. Já trabalhei com o pessoal da enfermagem no hospital, já dou aula para enfermagem há bastante tempo, né? Não é a primeira vez, né? Inclusive a Imunemato, eu estou dando para farmácia, vocês vão ter também, né? Na sexta-feira comigo. Eu não sei, né? O primeiro dia de vocês. Vocês acham que não deve ter nenhum representante de sala? Tem? Não, né? Ainda não, né? Primeiro dia hoje? Eu quero o José. Oi? Eu pensava que era o José. Que é dessa aula? Não, o representante da sala. Então, eu não sei quem é. Vocês já. É a primeira vez que vocês estão. É o primeiro dia na faculdade ou vocês já tiveram a semana passada? Já tivemos. Então, precisa ver quem que é o representante para mim passar o link para vocês de sexta-feira, porque caso a aba de vocês não abra, que dê algum problema, porque às vezes pode acontecer de algum problema, de não acessar, de não Não é abrir. José, não. É o Jorge, ele tá na sala. Eu pensava É o que era Jorge? você. Não, não sou eu, não. Então, assim, vocês têm um AVA, e no AVA vocês vão ver que está lá, o portal do aluno está lá, o link de acesso para a aula, né? Tem lá o acesso da aula no portal de vocês. Mas caso de algum problema, vocês acessam pelo link que eu clico, que é o segundo plano, que é o plano B, porque às vezes eu também não consigo entrar pelo link, porque às vezes dá problema a bagaça. O AVA é um Professor, espetáculo, né, meu? Aí fica todo mundo louco, desesperado. Putz, cadê a aula? Cadê o link? Não entra, já começou. Então, para não ter esse professor, estresse, a gente não se desesperar, o que eu faço? Eu pego. Lá, imagina, a gente vai no futuro fazer uma aspiração das vias aéreas com uma sonda vesical de demora. Então, não pode, tem que ter calma, né? Sem estresse. Eu preciso só do. Assim, vocês criaram o WhatsApp do grupo? O que é isso, professor? sim. Tem Eu vou passar meu número para vocês incluírem, porque às vezes numa emergência eu tenho o WhatsApp do grupo. E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me adicionar pelo WhatsApp. Entendeu? Nossa, perfeito. Perfeito. Melhor professor do mundo. E eu pego e passo o meu e-mail, não institucional da faculdade, não. Eu vou passar o meu particular, porque o da faculdade embola um monte de coisa, eu não gosto. Eu prefiro o meu particular, é mais sensato, melhor, né? Então, quem pode anotar o WhatsApp? Eu anoto, professor. Jorge, Manda, Jorgeão. porque a 9 administrador. 9 8244 9069. Então é 98244 9069. Dá um oi para mim que eu já memorizo vocês aqui. E Tá bom. no WhatsApp eu já mando o meu e-mail. Então aqui, ó, nós temos o quê? A disciplina, né, em si, aí, ó. Central de relacionamento do aluno, vocês já devem conhecer, né? Que é pelo telefone aqui, ó, 30034030, né? Aí, a nossa disciplina, vocês tiveram já as orientações sobre a disciplina continuada, né? Nível 1, nível 2. A primeira prova vale 1.000 pontos, a segunda prova vale 4.000. Boa! Vou colocar um OK e já vou te mandar um bem bolado aqui, ó. Vamos lá. Essa de pontos eu não sei, não. Pronto, já tá aí, ó. Ai.
Oi, não entendi. É a Priscila ou André que falou? Priscila. Foi eu. Essa de pontos eu não entendi. Acho que eu não peguei. Nós vamos esclarecer, né? Então, aqui, ó, nós temos aqui de início, né? Ó, vou começar aqui para vocês, ó, o intervalo, né? Ó. Na verdade, a nossa aula começa às 8, vai até 9h15, das 9h15 às 9h35, 9h35 às 10h50. O que eu faço? Eu começo 8h10, 8h15, por quê? De repente, você tem um colega que vem do plantão noturno, e às vezes ele não consegue entrar às 8 em ponto. Então, eu começo 8h10, 8h15 eu começo. O meu intervalo, eu costumo dar 9h30, 20 para as 10. Aí vai até 10 horas. Aí das 10 horas eu vou até umas 10h40. 10h45 no máximo, porque não fica muito cansativo para vocês. Entenderam? Porque às vezes você vem do plantão noturno, tá cansado, com sono. Então, para não ficar muito cansativo, eu faço essa programação. Ah, não é, pô, não, mas eu quero que vá até 10 para as 10, 10 para as 11. Não tem tanta necessidade, porque eu trabalho em cima do meu conteúdo de aula, não em cima muito desse horário. Eu até sigo, mas não na risca, né? Eu vou assim, meio dentro do fluxo da aula, o raciocínio, o conteúdo, como é que tá indo, se tá legal, se não tá, ainda mais assim, online, assim como o EAD, né? Então fica até mais fácil. Ó, pessoal, 9h30, ó, 9h35, vou dar um intervalinho, 5 para as 10, volta. Aí dá tempo de você tomar um café, ir no banheiro, apesar que você está em casa, né? Então aí você tem o livre acesso para todos os cômodos, você pode ficar sossegado só ouvindo, né? Não tem problema. Então a gente trabalha em cima desses horários, assim, 8h10 eu começo, vou até 9h30, 9h35, aí dou um intervalinho, 10 horas eu volto, 10h40, 10h45 eu acabo. Aí essa aula que nós tivemos, ela vai gerar um link de gravação. Aí você pode acessar ela novamente. Um outro horário que você quiser, ou numa outra situação, não tem problema. Também qualquer dúvida, você pergunta durante a aula, ou pode mandar depois no WhatsApp, no e-mail. Aí não tem problema nenhum. A prova de vocês agora, logo na frente, eu já falo como é que funciona, né? Que é o trauma, o desespero de todo aluno, né? E assim, o modelo acadêmico é assim, você vai ter, ó, é desenvolvido em 3 momentos. Então, você vai ter lá, unidade 1, sessão 1. Aí você vai ter lá, pré-aula, aula e pós-aula. Aí ele diz aqui, ó, tudo começa antes de você ir para a sala de aula, é um momento de sua preparação por meio da web, piriri pororó, né? Então, o que acontece? As minhas aulas, eu faço o seguinte, vamos supor, aula de neuro. Tem aproximadamente, um exemplo, 150 slides. Então, eu pego assim, a unidade 1, eu coloco o encontro 1, unidade 1, eu coloco sessão 1, 2, 3 e 4. Nessas 4 sessões, eu coloco 150 slides meu. Como eu ponho? Eu distribuo um pouquinho na pré-aula, outro pouquinho na aula e outro pouquinho na pós-aula. Aí, no outro encontro 2, que é a sessão 2, eu continuo. Eu coloco mais um pouco na pré-aula, mais um pouco na aula e mais um pouco na pós-aula, até terminar os 150. Ou seja, na hora que você acessa, você vai começar na pré-aula uma quantidade de slide, aí acabou, legal, aí você pula para a aula, acabou, você pula para a pós-aula. Então, é uma sequência, vamos supor. Na pré-aula tem do slide 1 ao slide 8, na aula tem do 8 ao 16 e na pós-aula tem do 16 ao 24. Então, é a sequência para você ir acompanhando os conteúdos. O que você tem que fazer é acessar o AVA e fazer aquelas atividades que tem. Aquilo ali você tem que fazer. Por quê? Aquilo ali gera pontos para vocês. Então, você tem que estar sempre fazendo o AVA. Acessem esse AVA, pelo amor de Deus.
porque senão eles ficam martelando na minha cabeça. Ó, sua turma não está acessando. Ó, sua turma não está com 200 pontos. Ó, sua turma não está com 500. Então, acessa, faz atividade, participa ali do AVA, para vocês ganharem os pontos, para vocês poderem fazer os 6.000 pontos que tem que fazer no decorrer do semestre. Tudo bem? Então, a pré-aula, aula e pós-aula é os meus slides na sequência. Então, vamos supor, eu coloco 5 slides em cada um. Então, você vai ter naquela sessão 1, 15 slides. Na sessão 2, mais 15. Então, já deu 30. Então, vai ser o slide do 1 ao 30. E assim sequencialmente. Entenderam? Alguma dúvida aí nessa colocação dos slides nas unidades? É a sequência, tudo bem? A de sexta-feira é a mesma coisa. Se você acessar o portal na sexta, já está todo lá o conteúdo da matéria do semestre inteiro. Então, ali só vai ser para a gente ver os slides. Então, que na verdade, esses slides é a aula que eu vou dar para vocês. Mas, basicamente, aqueles itens lá vai ser só para o slide. Professor, Oi. então no caso, igual assim, ó, eu tô escutando só uma vivo hoje, mas eu consegui assistir pelo AVA da sexta passada e a outra, se eu não estou enganado. Sim. Você entra Aí tá no... Nós tivemos 2 sextas, correto? Isso, correto. Eu consegui assistir as duas pelo AVA, porque o link não funcionava e a gente do primeiro ficou tudo perdido. Tá, você Acabou a gente conseguiu assistir as minhas 2 aulas? Não entendi. Você conseguiu assistir as minhas 2 aulas? Assisti pelo YouTube lá, pelo link do AVA. Isso. Então, o que você faz? O YouTube lá, você pode ver que você coloca lá, silvio.crapino, tem minha página no YouTube. Você vai lá, tem todas as aulas. Eu não consegui achar assim. Eu entrei no AVA, aí abri a página e consegui abrir o link pelo AVA mesmo e assistia no YouTube. Eu assisti as duas. Então, aquele link lá, eu criei na minha página do YouTube. Eu coloco para vocês. Fica mais prático, entendi. Então, só que agora a faculdade mudou esse esquema. A gente não faz mais nada disso. Nada. O que acontece? A faculdade criou um link para nós, professores, e para vocês, alunos, que eu vou lá, abro o AVA, pego a disciplina de vocês, está lá, link da aula. Eu clico, já abre esse portal aqui que vocês estão vendo. Aí a gente vai dar aula, tal. Aí na hora que eu fecho o portal, que eu encerro a aula, automaticamente o AVA cria o link para você acessar a aula de novo. Entendeu? Então, entendi. Foi Oi, dessa forma que eu consegui, foi depois da aula. Isso. Porque durante a aula eu não consegui, eu fiquei tentando até umas 9h30 e não consegui acessar a aula. Aí depois que terminou a aula, eu consegui assistir pelo link. Tá, entendi. Então, quando você acessar o AVA, aquelas unidades, pré-aula, aula e pós-aula, vai estar lá o meu material, ó, sistema nervoso. Vai estar os slides na sequência, para você ter um material, entendeu? Vai estar lá, então você tem a matéria. E a aula em si, que nem hoje está tendo aqui, ela fica gravada no link do AVA e você clica e assiste de novo, para quem perdeu, né? No caso, eu não sei quantos alunos são, não tenho ideia. Pela minha lista que apareceu na sexta, eu tenho 44 alunos, já juntando enfermagem e 2 turmas de farmácia. Então, acredito que a turma de vocês não deve ser muito grande, né? Então, é assim, aí a gente faz esse esquema das matérias que eu coloco no AVA e vocês vão acessando. Vai lá, faz atividade de aprendizado, faz atividade de dissertação, porque vocês precisam ter a pontuação, né? Aí vocês vão fazendo e vai tendo a pontuação, né? Aqui tem uma bibliografia básica da disciplina, caso vocês queiram acompanhar as minhas aulas, está aqui, ó. Esse primeiro livro é um teórico, esse também é um teórico, e aqui tem os atlas, ó. Sobota, Netter, Wolfheider e a PLT de anatomia. Todos têm na biblioteca, todos esses. Na biblioteca lá da faculdade. Vocês conseguem
Aciona ali. Anatomia básica e sistema, autor D'Angelo e Fatini. Neuroanatomia básica, autor Machado. Machado Guerreiro. Tem lá. Se eu não estiver enganado, é Machado Guerreiro. Tem lá na faculdade. A nossa disciplina provavelmente é nível 1, porque temos a disciplina nível 1 e a nível 2. Toda ciência morfo é nível 1. O que seria esse nível 1? Esse nível 1 é a característica da disciplina. Pontuação de prova, pontuação de trabalho. Então, as ciências morfo, acredito eu que é a disciplina nível 1. Tudo bem até aí? Tudo bem. Aqui, ó, a nível 1, o que acontece? A pontuação ali, ó, da nível 1. Nossa disciplina é essa aqui, ó, normal HMI. HMI é aula modelo institucional. O que acontece? É uma aula que a faculdade monta, prepara, mas normalmente a gente segue o que a faculdade prepara, mas a gente faz a nossa aula. Mas eu tenho que seguir algumas regras da faculdade em questão de conteúdo. Por isso que é AMI. É aquela aula assim, que se o professor não quiser, depende do professor, ele vai lá e fala, puta, aula AMI. Aula modelo institucional, vou pegar o modelo da faculdade e vou tocar o barco. E a aula AMP é aula modelo professor. Aí o professor tem que fazer tudo, independente do que ocorra. Como a nossa é aula nível 1 aqui, ó. Opa! Dá só uma aumentadinha para vocês olharem melhor. Isso aqui, ó. AMI. Então, nós temos duas avaliações. Primeiro bimestre, segundo bimestre, que depois eu passo as datas para vocês. Se eu não estiver enganado, uma é em outubro e a outra é em dezembro. A primeira prova, 1.000 pontos. A segunda, 4.000 pontos. Então, o que acontece? A gente vai fazer a prova pelo Forms, aqui pelo aplicativo. Então, esse aplicativo, até agora, até hoje, ele só me dá condições de fazer 10 questões. Não dá para fazer mais. O que eu faço? Eu faço 10 questões de múltipla escolha. Alternativas. Então, o que vai acontecer? 10 vai valer 100 pontinhos cada uma na primeira prova. Tudo bem? Na segunda, é a mesma coisa. É 10 questões. Só que aí ela passa a valer 400 pontos cada uma. E para você ser aprovado, olha, que mamão com açúcar. Isso é presente de Papai Noel. Desses 5.000 pontos, você só precisa fazer 1.500. Só? Só. Vamos supor que você zera na primeira. Na segunda, você precisa acertar 4 questões, só ser aprovado aqui, ó. Mínimo 1.500. Aprovado no primeiro semestre, no caso. No primeiro semestre você nem consegue, praticamente, né? Porque você só vai ter 1.000 pontos. Mas, pensando por essa forma, você já está... Se você fizer 1.000 pontos na primeira, na B1, praticamente você está aprovada. Porque na segunda prova, de 10, você vai precisar acertar 2. É muito difícil você não conseguir acertar 2 de 10 testes. Eu não entendi muito bem qual a funcionalidade dos pontos. Então, essa funcionalidade dos pontos, eles criaram, né? Não é mais nota, eles fizeram pontuação. E o que você não entendeu dos pontos? Tipo, nada. Sinceramente. Eu entendi que tem a junção, mas eu ainda não entendi como é que funciona. É assim, antigamente você tinha a prova de 0 a 10, não tinha? Sim. Aí, para você ser aprovado, você tinha que ter nota 7. Você tinha a primeira prova 10, de 0 a 10, a segunda prova de 0 a 10. Olha, para você passar, você vai ter que ter nota 6.
Então, você tem que tirar 6 na primeira prova e 6 na segunda. Aí você passou com 6, correto? Sim. Aqui, o que eles fizeram? Eles resolveram falar assim, a primeira prova vale, vamos supor, 10, que seria 1.000, e a segunda vale 4.000. O aluno tem que ter 1.500. Entendi. Na verdade, é assim, é muito fácil. Por quê? De prova, você tem 5.000 pontos. De 5.000 pontos, você precisa tirar 1.500. É a mesma coisa que você tivesse 2 provas valendo 10. Ou melhor, 10 e 10. Você tinha que tirar 1,5. Professor, a AMI é a abreviação do quê? Aula modelo institucional. Ah, tá. Que no caso, basicamente... A gente segue o que o AVA determina para nós, de conteúdo. Mas eu não sigo quase, porque às vezes ele é muito fraco. Não é assim, compatível. Às vezes eu dou muito mais coisas do que tem lá, né? De informações. Então, você tem uma prova valendo 1.000, a outra prova valendo 4.000. Somando as duas, para você passar, para você não ir para exame, você tem que fazer 1.500. Só que você tem que fazer 1.500 de prova. Aí, para você passar totalmente, você tem que ter 6.000 pontos aqui, ó. É o mínimo que você tem que ter para passar de um semestre para o outro. Vamos supor que você fez 1.500 de prova. Oi? Ali no total? É, aqui no total, ó. Você tem que fazer pelo menos 6.000. Dá para fazer, por quê? Ó, aqui, ó, você tem 1.000 na primeira prova, 4.000 na segunda. Vamos supor que você não foi legal, você atingiu 1.500 pontos. Então, você tem 1.500 pontos de prova. Você já não vai para exame, porque você já completou o mínimo de prova. Aí tá aqui, ó. Avaliação de sala de aula, primeiro e segundo bimestre, ou discursiva. O que seria isso? As atividades que a gente teria em sala de aula. No primeiro bimestre, as atividades que nós teríamos em sala de aula valiam 1.000 pontos e no segundo, 1.500 pontos. Só que nós não estamos em sala de aula. E como eu não dou trabalho, não dou questionário, eu só dou aula, eu pego essa pontuação e converto no quê? Na presença do aluno, na participação do aluno, nas dúvidas, o aluno que está acessando o AVA ou não, porque eu tenho como ver se vocês estão acessando ou não. Eu falo, porra, ó, esse aluno tá, vamos por Andréia. Olha, ela está acessando o AVA, ela está sempre presente. Ah, tá, no primeiro bimestre eu vou dar 1.000 pontos para ela e no segundo bimestre eu vou dar 1.500. Então, aí você já tem, comigo, 2.500 pontos de trabalho e mais 1.500 de prova. Você tem 4.000 pontos. Você precisa de 6. Falta o quê? 2.000 pontos. Só que esses 2.000 pontos você busca onde? Você tem essa atividade aqui, ó, virtual no AVA, que é atividade de aprendizado, atividade dissertativa. Então, ali, você vai fazendo as atividades, ó, você tem 3.000 pontos para adquirir nas atividades. Atividades transversais que você tem no AVA também, conforme você vai fazendo, você vai adquirindo ponto, você tem mais 3.500 pontos. Então, aqui, ó, na verdade, de 6.500 pontos, você só vai precisar fazer 2.000. Por quê? Você tem 1.500 comigo de prova e mais 2.500 de atividade. Então, você tem 4.000. Você só vai precisar de 2.000. Por isso que eu falo, faz todas as atividades do AVA, que você já tem meio caminho andado. Mais as minhas atividades, já está com a metade do caminho. Vamos supor que você tem aqui 800 na primeira prova e mais 1.500 na segunda. Vamos fazer a conta exata, vai. 1.200 aqui na segunda. Você acertou três questões de 400, dá 1.200 e mais 8 questões. Então, você tem 800 com mais 1.200. Você tem 2.000 pontos aqui. Com mais 2.500 meu aqui, você tem 4,5. Você precisa de 1.500 pontos das atividades. Você tem atividade de 3.000 e tem outra atividade de mais 3.500.
De 6.500, você precisa de 1.500 só. Então, ó como é fácil ser aprovado na disciplina. Desde que você precise fazer o quê? Tá. Não, aqui é para as turmas que estão andando. Desde que você precisa fazer o quê? As atividades virtual, atividade transversal, as atividades de sala de aula comigo é tranquilo, porque como nós não estamos em sala de aula, a gente dá um jeitinho, né? De lançar o 1.000 e mais o 1.500. Então, de cara, assim, pela participação, pelos acessos no AVA, você já consegue ter um 2.500 pontos. E as duas provinhas que é fácil. Avaliação? No AVA? Oi? Você avisa... Essas atividades que tem no AVA, né? Tem umas atividades, uns questionários para responder, acessar o AVA na matéria, tem lá web aula, anatomia diagnóstico. Você fala pra gente quando a gente deve fazer ou a gente vai no nosso tempo? Como? Não entendi. Mas, no caso, você manda a gente fazer ou a gente faz no nosso tempo as atividades do AVA? Não, então, as atividades do AVA tá lá. Você faz do jeito que você quiser, o tempo que você quiser. Eu não preciso direcionar. Só que as atividades do AVA, ela abre num período... Vamos supor, essa atividade aqui, ela vai se iniciar vai um exemplo, 10 de setembro. Então, a partir de 10 de setembro, você consegue acessar. E ela encerra dia 30 de setembro. Então, você tem essas atividades para fazer do dia 10 de setembro a 30 de setembro. Que aí, depois, 30 de setembro, ela fecha e abre a outra unidade. Entendeu? Então, você tem que ficar atento. Por isso, você tem que estar sempre acessando. Porque ela abre num período e fecha no outro. Ela não fica direto. E, às vezes, você faz tudo e fala, nossa, estou muito fácil, fiz tudo. Vou tentar abrir a unidade 2 para me adiantar. Estou com tempo, já vou começar a fazer a do 2. O que acontece? Ela não abre ainda. Fala, olha, essa atividade vai estar disponível a partir do dia 2 de outubro. Aí, dia 2 de outubro, que você vai conseguir acessar a outra unidade do AVA. Então, é por período. Entendeu, Andréia? Que perguntou, né, Andréia? Não, foi abrir. Então, entendeu como é que funciona? Essa atividade de sala de aula aqui, essa aí sou eu que faço. Por quê? Porque o meu portal, ele me dá prazo para entregar essa atividade. Então, aí eu vou e entrego. Às vezes, eu faço a atividade, lanço, aí depois vocês vão ver lá no AVA. Professor, você já lançou os 1.000 pontos para mim, já está aparecendo no meu portal. Por quê? Vai aparecer a somatória de pontos que você vai tendo. E essa somatória vai indiscriminada, atividade virtual, atividade transversal. Então, vai somando a pontuação. Letícia, cuidado. É que nem cartão de crédito. Quando você compra, aí você pega lá, lançamento da fatura, aí aparece as compras que você vai fazendo e o valor que você tem que pagar na fatura. Aqui é a mesma coisa. Vai aparecer a pontuação total e depois vai aparecer os pontos que você foi adquirindo. Esse é o nível 1. Aí nós temos o nível 2. Qual a diferença do nível 2? Aqui, pontuação é a mesma. Essa atividade, de vez ser 3.000, é 1.000. E essa atividade continua a mesma coisa, 3.500. A diferença está aqui na prova. Primeira prova, 1.000. Segunda prova, 4.000. Só que, para você ir para o exame, você tem que ter 2.500 e não mais os 1.500 que tinha aqui, Você vai ter que ter o quê? 2.500. Entenderam? E o mínimo aqui é a mesma coisa, 6.000 pontos. Alguma dúvida nessa nível 1 e nível 2? Não? É um pouco complicado, professor, mas acho que no decorrer das aulas a gente vai entendendo mais. É tranquilo. Você vai fazendo o AVA,
e você vai adquirindo pontuação. A minha pontuação é suave. Eu vou avisar vocês, pessoal, lancei a pontuação. Aí vocês vão lá e olham. Pessoal, já lancei a pontuação. Aí vocês vão lá e olham. E a prova funciona assim. Eu vou fazer a prova pelo Forms. Aí você vai entrar lá, vamos supor, 24, você vai ter 24 horas para fazer a prova. Então, vamos supor, um exemplo. O dia da prova B1, dia 9 de outubro. Como foi Aí, na aula? só pra dizer, dia 9 de outubro, às 8 horas da manhã, inicia a prova. Ela vai ficar liberada para vocês até dia 10 de outubro, às 8 horas da manhã. Então, vocês vão ter o dia inteiro para fazer. Aí, conforme você faz a prova e você fala enviar, essa prova vem para mim corrigida. Aí eu só simplesmente vou e lanço no sistema a sua nota. Entendeu? Sim. Ela vai ter assim, que nem o semestre passado, o prazo da prova era 48 horas. Vocês tinham 2 dias para fazer a prova. Então, não tem como ser mal. Por quê? É assim, hoje em dia todo mundo tem celular compatível com internet. Você vai, abre no computador. Olha. E não é gravada não essas aulas dos professores? Mas eu também aí, não tá errado. consulta no celular. Eu duvido que o aluno faz sem consultar. Não acredito. Que nem eu agora, eu estou aqui no meu notebook. Eu estou com o meu celular do lado. Se eu sou aluno, eu abro a prova aqui no meu notebook, vou no meu celular, abro uma outra página e puxo o conteúdo da matéria. Você responde. Ô, professor, mas as questões não tem um tempo para responder? Olha, eu acho que o tempo de questão não tem. Eu acho que você tem um tempo de prova total. Entendeu? 48 horas. Ah, não é assim, programar. Ah, você tem 5 minutos para responder. Eu acho que não. Você tem 24 horas para fazer a prova e me mandar. Porque o semestre passado tinha aluno que mandava 2 provas. Mandava Legal. Ele ia abrir o link e mandava outra. E quando ele mandava, vinha a nota diferente. Às vezes, a primeira que ele me mandou, ele tirava um exemplo, 800 pontos. Aí ele achava, puta, foi pouco, eu já descobri as respostas. Vou fazer. Aí, na hora que ele fazia, que ele me mandava, ele mandava uma, vinha com 600. Aí eu considerava a primeira. Eu sempre vou considerar a primeira prova. Mas eu acho que a questão, se eu não estiver enganado, não dá para programar o tempo. Eu programo assim, a prova fica liberada 24 horas para você fazer. Mas mesmo assim, a alternativa, você abre rápido, né? Então, é uma coisa assim, tranquilo. Aí essas provas ficam ali, né, professor? Prova online, é isso? Isso. Você vai entrar na plataforma do Forms, vai estar lá o link. Eu que faço tudo. Vai estar o link ali. Eu vou montar a prova, coloco lá, coloco já a resposta, deixo a prova montadinha, pronta. Aí eu gero o link. Esse link da prova eu jogo no Ava. Aí no dia da prova você acessa o Ava e clica no link. Tá lá, link da prova B1. Aí você clica lá no link e já vai abrir a prova para você. Aí você vai só respondendo. Aí quando você respondeu tudo, você dá lá, enviar. Aí você envia. Conforme você envia, ela já vem para mim corrigida com a nota. Entendeu? E por enquanto, até agora, é só 10 alternativas. O Forms não deixa dar mais que 10. Só se eles mudaram, mas até o semestre passado não dava. Entenderam o nível 1 e o nível 2? A diferença aqui é o seguinte. Nível 1, mínimo de prova, 1.500. Nível 2, 2.500. As atividades. Nível 1 aqui, ó, 3.000, 3.500. Nível 2, 1.000 e 3.500. Atividade do professor, a mesma coisa. Aqui, ó, tanto faz. Prova, a mesma coisa, ó, 1.000 e 4.000. Aqui, ó, 1.000 e 4.000. Mesma coisa também. Nossa disciplina é essa aqui, ó, AMI.
Aí nós temos aqui, ó, segunda chamada. Ó, o aluno poderá realizar a segunda chamada, é o caso se ele fique ausente nas provas oficiais presenciais, que é assim, você faltou na B1, você pode fazer a segunda chamada. Ah, você faltou na B2, você pode fazer a segunda chamada também. Você só não pode fazer a segunda chamada, vamos supor, você perdeu a B1, aí vai gerar a segunda chamada. Ah, você perdeu a B2, não gera a segunda chamada. A segunda chamada é permitido a segunda chamada tanto para B1 quanto para B2. Caso ele se ausente nas duas, poderá realizar uma prova de segunda chamada, onde sua nota substituirá a prova do segundo bimestre. Irá automaticamente fazer o exame. Assim, vamos supor que você não fez a B1. Olha, eu não fiz a B1. Puta merda, vou para a segunda chamada. Só que antes da segunda chamada, você tem a prova B2. Aí você vai, faz a B2 e tira 2.000 pontos. Você não precisa fazer a segunda chamada, se você não quiser. Por quê? Você já adquiriu os 1.500 pontos. Entendeu? Só que, se você fez a B1, tirou 1.000. Então, na B2, você precisa fazer o quê? Tirar 500 pontos. Só que você faltou na B2. Aí você tem que fazer a segunda chamada. Por quê? Porque você está precisando de 500 pontos. Entenderam? Agora, se Professor, você... fala. no caso assim, vamos supor, a gente fez todas as matérias do AVA, fez todas as pontuações do AVA, que assim, teoricamente é uma pontuação alta. E a gente não vai tão bem na prova, também a gente é aprovado? Não. Não adianta você fazer tudo no AVA e você não atingir 1.500 pontos. Se você não atingir 1.500 pontos, o que acontece? Você tem que ir para exame, porque você não atingiu os 1.500 mínimo exigidos de prova. Entendeu? Ah, entendi. Sim. A prova você tem que fazer os 1.500, porque é o mínimo, né, que a gente exige. Então, assim, você não perdeu a B1, mas você perdeu a B2. Você tem que fazer a segunda chamada, porque só com a nota da B1 você não é aprovado. Agora, se for o contrário, você não fez a B1. Aí você fala, puta, eu vou segunda chamada, vou pagar? Não, vou fazer a B2 e tirar 3.000 pontos. Você já atingiu o mínimo de prova. O mínimo de prova é 1.500. Você foi e atingiu 3.000. Então, você não precisa fazer segunda chamada, aí você não precisa pagar. Porque você está aprovado com prova. Tá aqui, ó, o caso aqui, ó. Caso ele se ausente nas duas, poderá realizar uma prova de segunda chamada, onde sua nota substituirá a prova do segundo bimestre. Irá automaticamente fazer o exame? Sim, porque ele perdeu a B2. Então, aí, não tem como, tem que fazer. O aluno continua a ser cobrado por sua realização. Não, aí tudo bem, isso aí é coisa da faculdade, né? Então, ó, a responsabilidade do docente, no meu caso, realização da prova, é a sua correção. Eu que faço isso, né? Aí tá aqui, ó, 5.000 pontos, né? Ó, o aluno deve ter no mínimo 2.500 pontos na nível 1, 2 e 1.500 pontos na nível 2. Então, é como eu expliquei para vocês lá, né? Ó, aqui é a página do AVA, ó. Qualquer dúvida, você entra aqui, ó, manual do aluno. Te dá todas as orientações. Aí tá aqui, ó, unidade 1. Na hora que você clica aqui, vai aparecer seção 1, 2, 3, 4. Você clica na seção 1. Aí vai estar aqui, ó, pré-aula. Eu vou abrir aqui o meu link e vou ver se eu consigo colocar para vocês depois. Aí tá aqui, ó, seção 1, seção 2, 3 e 4. Você vai na seção 1, tá lá, pré-aula, aula e pós-aula. Web aula, você clica lá para assistir, atividade de aprendizado, você abre e faz, atividade dissertativa, você entra e faz, você vai fazendo, você vai tendo as pontuações. Aula, a presença agora, no caso, a gente está colocando presença para a galera, não está tendo essa exigência, né? Por causa da pandemia, então tá online, eu não faço chamada, eu ponho presença para todo mundo. Isso aqui era mais quando era em sala de aula que a gente tinha que fazer essa chamada aí para poder
ter o controle dos 75% de frequência para ser aprovado, né? Aí esse horário aí ficava a critério do professor, cada um fazendo um horário, né? Não tinha tanto problema. Aqui as aulas vão ser tudo via aqui o Forms, né? Opa! Você vai sair? Tá. Não, porque eu acho que vai chegar uma compra. Aí, ó, as provas é aquele esquema. Aula prática, a gente precisa definir ainda como é que vai ser. O semestre passado eu fiz aula prática aqui no computador, montei as práticas via online, né? Vamos ver se esse semestre vai ser a mesma coisa. Aí vai ser lá para o final. Eu deixo para o final, a hora que acabar tudo, eu pego e dou as aulas práticas em 3 dias, porque nós vamos ter a carga horária de aula prática determinada pelo coordenador. Aí a gente pega, tipo, 2 terça-feira, eu dou aula de neuro, cardiorrespiratório, para cumprir a grade curricular de vocês, né? Para vocês não terem problema. E vocês aprenderem alguma coisa. Porque, na verdade, essa prática seria assim, se estivesse no laboratório, seria ao vivo ali, vocês iam estar vendo as peças, as estruturas. Só que, como na teórica eu dou uma misturada, eu já entro com uma teórica, já mostro algumas estruturas da prática, faço meio bolado, né? Na hora que eu for dar aula prática para vocês, às vezes fica uma coisa meio repetitiva. Mas eu coloco uma sequência de estruturas, então aí a gente consegue fazer alguma coisa. E eu pego uma parte da histologia também e dou uma aula prática de histologia para vocês, de lâmina, para vocês conhecerem. Então aí é aquela aula que vocês vão acompanhar aqui. Eu tenho um atlas de histologia da USP, que a gente consegue trabalhar, é um atlas muito bacana, bem didático, ele ensina vocês a estudar histologia através de cores, é muito bom. Aí a gente vai fazendo isso aí no decorrer das aulas, tipo nervoso, depois o circulatório, depois o respiratório. Aí a gente faz essa prática. Durante a aula, tiver dúvida, pode levantar a mão, perguntar. Não sei, no caso foi o Cido que acessou minha aula de imunemato. Isso, eu consegui porque essas 2 primeiras semanas, as únicas aulas que a gente conseguia entrar ao vivo é a da quarta, que é a do José, e a de sexta, mas as 2 sextas a gente não conseguiu, o link não dava. Aí eu assisti pelo ABA e consegui acompanhar a aula depois, que foi a de necrose na sexta, né? Isso. Então, aí você viu mais ou menos como que é a aula, a didática que eu uso, que às vezes a didática do Zé é uma, a minha é outra, né? De repente você fala, puta, o Zé é melhor para dar aula, o professor Silvio não é tão bom, a aula dele é meio confusa, não entendo, é meio complicada, do Zé é mais clara. Então você sentiu como é que é, né? Não sei se pela gravação você absorveu alguma coisa. Eu achei as 2 aulas bem interessantes, né? Assim, a aula pelo professor explicado é mais fácil de entender do que a gente assistindo pelo AVA. Porque no AVA fica umas dúvidas de algumas palavras, por mais que você conheça, às vezes você interpreta errado, às vezes uma explicação do professor ele fala, é tal coisa que é isso ou aquilo, você acaba compreendendo melhor. Mas eu achei as 2 aulas bem interessantes. Deu para compreender, a didática estava boa, a forma de explicar, não estava muito rápido, estava tranquilo. Tem alguma preocupação? Eu acho que, na verdade, a matéria, para ser boa, também vai do conteúdo, né? Porque, às vezes, o conteúdo não ajuda muito, não se torna uma aula atrativa. Já de necrose, eu acho uma aula bem legal. Depende do conteúdo, embaça mesmo. Às vezes fica complexo. Porque, às vezes, não prende o entusiasmo do aluno, né? É uma coisa assim, porra, meu, isso aí nada a ver, o que eu vou fazer com isso? Tal. A enfermagem não, a enfermagem ela é muito direcionada à parte clínica, né? De hospital. Então, assim... A aula de habilidade complicada, porque igual pra gente é muito prontuário, você fica meio por fora, né? Aí quando já mostra algumas coisas igual ferida, que vem a parte de necrose, aí já fica mais legal, né? Porque aí você já é mais uma vivência, né?
Então, que nem quando começa imunemato, vai ter aquela parte de sangue. Para vocês vai ter uma parte interessante, outra vai ficar meio assim, porque vai vir coisa de laboratório. Só que mistura, por quê? Você tem a turma de farmácia junto, a turma de farmácia tem análises clínicas. Que nem a enfermagem não tem, mas ela vai ter que saber os exames de laboratório, a interpretação, a alteração no hemograma, por que deu isso, por que deu aquilo, que às vezes você está junto com o médico, dá uma neutrofilia, com uma linfocitose, aí você fala, puta, linfocitose, que tá com uma infecção viral. Puta, deu uma neutrofilia com desvio à esquerda, tá com bastonete. Puta, uma infecção bacteriana, tá? Então, às vezes, dentro desse contexto, a gente fala isso aí, porque eu procuro, no caso da cesta, exemplificar de uma forma que eu pego a farmácia e a enfermagem junto, no exemplo. Não isoladamente. Eu posso falar isoladamente, mas falar, ó, esse aqui, ó, na farmácia cabe por causa disso, disso, disso. Só que na enfermagem cabe também por causa disso, disso, disso. Então, eu procuro o tipo de exemplificação que caiba nos dois grupos. Que nem no caso de hoje, só vocês, o exemplo é só vocês. Então, é direcionado para vocês. Porque quando você pega 2, 3 turmas juntas, que nem o semestre passado que eu peguei em farmácia, peguei biomedicina e peguei enfermagem e nutrição junto. Então, é assim, é complexo, porque você tem que dar um exemplo que caiba tudo, né? Senão você direciona só para um lado, o outro lado o aluno fica meio assim, fala, pô, o professor está direcionando a maioria dos exemplos para nutrição, pô, e a farmácia, e a enfermagem? Então, fica um pouco tenso. Então, eu procuro tentar trabalhar que dê certo para os dois lados, né? É, às vezes, difícil? Sim, é difícil, porque os nomes são complicados. Tem alguém de vocês que trabalha na área? Eu sou técnico de enfermagem de Sim, UTI. professor. Oi? Não ouvi. Eu sou técnico de enfermagem, trabalho em UTI. Então, Eu trabalho em clínica cirúrgica. Pré e pós-cirúrgico. pós-cirúrgico. Depois que o paciente operou, né? Isso, pré e pós. Então, o pré é antes, tá preparando ele para operar, e depois o pós é quando ele sai da cirurgia, que nem Círio, técnico de enfermagem, UTI. Então, assim, você já tem uma visão, você já tem um conhecimento. É um pouco diferente daquele aluno que ele entrou para fazer a faculdade e ele não tem a base. Então, assim, esses alunos de enfermagem... Tipo eu, professor. Oi? Eu entrei, eu não tenho nem técnico e nem nada. Então, assim, o que acontece muito em faculdade, assim, o aluno ele busca a enfermagem porque ele quer trabalhar com enfermagem, ele gosta, mas ele não fez o técnico, ele preferiu entrar direto na faculdade e ele tem uma certa condição de pagar a faculdade de uma outra forma. Agora, o pessoal que faz o técnico para quê? Para trabalhar já dentro da área e o dinheiro que ele ganha do técnico conseguir pagar a faculdade e já ir tendo o quê? Uma porta de entrada para quando ele se formar enfermeiro já está dentro de uma condição mais confortável, vamos dizer assim. Então, assim, às vezes tem que ter um pouquinho de paciência, porque às vezes, depende da explicação, aquela pessoa que ele não está como técnico, ele vai ter uma dificuldade um pouco maior em relação a quem já é técnico. Porque o técnico viu. Apesar que o curso técnico tem disciplina no curso técnico que é jogada, né? Mistura tudo, que nem a anatomia mesmo é jogada. Mistura tudo, anatomia, histologia, fisiologia, empurra e vai embora. 1 ano e meio de curso e toca o pau. Ele vai ficar bom quando ele entrar no hospital. Aí tem que ter assim, um pouco de calma, porque às vezes a pergunta vem, você fala, isso eu já sei e tal. Mas só que tem um outro colega que, como ele não está, não sabe. Ou às vezes tem uma situação difícil para os dois. O que acontece muito em enfermagem às vezes, não digo assim toda vez, mas dentro de um grupo sempre tem um ou outro que fala, eu sei mais do que o restante. Então, assim, é meio complicado, né? Porque o problema desses alunos é que eles assim, não, eu já sei tudo, eu só preciso do diploma. Aí a gente tem que ter uma certa paciência, ter uma certa didática, de uma forma mais confortável.
E outra, tem muitos alunos bons de enfermagem que podem ajudar os colegas que não são tão bons assim, que não teve a vivência de um técnico de enfermagem, não tem aquela vivência de estar dentro de um hospital. E às vezes os colegas que estão falando no hospital, você vai viver isso, ó, o paciente está assim, por causa disso, foi aquilo que o professor falou, ó, está relacionado com... Então, um ajuda o outro. A enfermagem é bom nesse ponto que são unidos, em alguns casos, né? Dentro de hospital, não sei se tem muita união do enfermeiro padrão com o técnico, né? Eu acredito que não. Não tem, não. O técnico. Não, é bem difícil. É difícil por quê? Porque os enfermeiros padrões que estão lá são todos ridículos. Não é que eu vou falar para vocês, eu odeio. Eu acho assim, uma falta de caráter, uma falta de coleguismo violento do enfermeiro padrão bater no técnico. Quando eu falo bater entre aspas, essa é aquela grosseria que vocês sabem que tem, né? Pode ver que tem, aquele enfermeiro padrão que... Tem bastante. E a gente tem que saber que, na verdade, às vezes falta o respeito, né? Porque ele é um pós-graduado, ele acha que sabe muito mais que a gente. E às vezes ele não sabe. Ele tem um conhecimento maior, mas a prática e a vivência, o técnico, auxiliar, às vezes tem muito mais experiência em alguns procedimentos do que ele. Por quê? O enfermeiro padrão fica só com papel. O técnico não, põe a mão na massa. Só que esse enfermeiro padrão, sem vergonha, safado, ele se esquece que um dia ele foi um técnico. Ele esquece que um dia ele fez uma faculdade. Que ele chegou a ficar no mesmo lugar que vocês estão hoje. Então, por que ele tem que bater? Ele teria que ser o exemplo. Falar, não, gente, é assim, porque eu passei por isso também. Eu fui um técnico. Eu entrei numa faculdade sem saber. Então, vamos fazer um negócio. Eu vou te orientar. Não, parece que os desgraçados têm medo de perder a vaga. Fala, não vou ensinar, não vou fazer isso, porque senão ele vai roubar meu lugar. Porque é impossível eles serem... E não é só vocês, eu vejo em toda a turma que eu tenho, que eu dou aula na enfermagem, eu falo do enfermeiro padrão, eles falam, nossa, professor, tem cada um lá que, nossa, parece o capeta. Só que ele tem que ver que ele foi um técnico. Ele tem que ver que ele entrou numa faculdade sem saber. Aí ele se forma, pega o diploma, não, eu sou enfermeiro padrão, pisa no de baixo. Ah, para com isso. Vamos ter um pouco mais de profissionalismo. Eu, nesse ponto, eu sou meio grotesco. Eu fico meio bruto. Isso tem bastante no hospital, né? Porque, às vezes, igual a gente que está um tempo já, chega um enfermeiro... Quando ele já foi técnico auxiliar, ele tem um pouco de bagagem. Agora, quando chega, eles são mais humildes. Quando não sabem, vem direto da faculdade. Esses que chegam já, que já foi técnico, não todos, um ou outro, às vezes quer pisar nos colegas, que às vezes foi quem ensinou ele quando ele entrou no hospital, né? Sim, ele chega batendo. Eu presenciei um caso desse no Hospital São Caetano, não sei se vocês chegaram a conhecer o Hospital São Caetano. Eu trabalhei 16 anos no hospital. Vai vendo. Eu entrei no hospital em 1994. Eu tinha alunos no hospital, que era técnica de enfermagem, que fazia faculdade de enfermagem lá na Industrial, no polo da Industrial, que antigamente era a UniABC. As meninas, eu tinha umas 2 da UTI e umas 3 de ala, de andar, que fazia enfermagem e era minha aluna, que eu dava aula de anatomia, e estava fazendo enfermagem. Era técnica, também fazia enfermagem, era minha aluna. Aí foram, se formaram. Eu cheguei a presenciar, eu lembro o nome dela até hoje, a Sueli. Ela, quando era técnica, ela era uma coisa. Ela pegou o diploma da faculdade, ela se transformou de uma tal maneira dentro daquele hospital com as outras enfermeiras lá, com as técnicas, que dava dó de ver. Um dia eu cheguei nela e falei, Sueli, por que você mudou desse jeito? Você esqueceu que você era técnica, você veio aqui no laboratório como técnica, agora você fez faculdade, você está batendo na galera? Não. Agora eles têm que entender que eu mudei de padrão. Falei, tá, mas você mudou de padrão, mas e a sua humildade? Não. Eles têm que saber que o enfermeiro é enfermeiro, o técnico é o técnico, assim. Nossa, eu fiquei indignado. Eu falei, filha da puta, velho. Então acontece, né? Então eu respeito o pessoal que está na área, que são lutadores, guerreiros, porque não é fácil não, e respeito o pessoal que entrou para fazer sem ter o técnico. Ele tem, assim,
não menosprezando vocês, que são os técnicos, mas ele tem uma coragem maior de vocês, porque vocês conhecem a área. Você fala, vou entrar porque eu já estou na área, eu sei como é que é. Agora, aquele que não conhece nada e fala, vou encarar a faculdade sem encarar o técnico antes, o cara é valente. Porque normalmente vai o técnico para ver como é que é, sentir o estágio de campo do hospital para saber se é aquilo que ele quer mesmo, para depois ir para a faculdade. Às vezes tem muita gente que para na metade do caminho e fala, eu não vou fazer faculdade não, eu vou ficar aqui nessa minha zoninha de conforto aqui, vou ganhar meus 2.200 por mês, que acho que é isso que está o piso do técnico, 2.200, depende do hospital, 1.800. Tá nessa faixa mesmo. Hein? Eu vou ficar na minha zoninha de conforto, vou pegar um de manhã de 6 horas e outra tarde de 6 horas, vou ganhar meus 4 pau e estou fora da faculdade. Então, tem tudo isso aí, né? Então, assim, a gente conhece bem o grupo da enfermagem que trabalha, né? Então, eu sei, tenho até uma certa vivência, então eu consigo administrar de uma maneira de não prejudicar o que não sabe e também de não menosprezar o que sabe. Aqui é do laboratório, mas como nós não estamos em atividade dentro da faculdade, né? Então aqui não precisa a gente nem relatar muito, né? Ó, a divisão da turma em 2 grupos, obrigatório uso de jaleco, calça longa, cabelo preso. Isso aí é as regras do laboratório se fosse presencial. Mas como não é, então o semestre que vem, se for presencial, aí a gente volta a falar de novo, se caso eu pegar a turma de vocês, né? Porque às vezes a disciplina, conforme você muda de semestre, muda a grade de horário, às vezes tem grade de horário que eu não consigo pegar. Ou às vezes a disciplina não entra na grade de horário de vocês, porque a minha área é ciências morfo. Então vocês têm imunemato, nervoso, cardiorrespiratório, digestório, endócrino, renal, tegumentar, locomotor e reprodutor. Provavelmente o José Andes está dando uma para vocês. Tegumentar. Não é? Ou vocês não têm ciências morfas esse semestre, só as 2 comigo? Essa daí ainda não apareceu o professor pra gente, porque o José tá dando habilidades, que a gente só tá conseguindo ter habilidades e a de sexta-feira. Aí a de hoje abriu e tem a de quinta, só sendo ideia na quinta-feira. Tegumentar, locomotor e reprodutor? Não tem professor ainda. Não, a gente só tá com a aula de hoje, na sexta é você também, e a de quarta é o José. Então, aí o Eliseu vai ver se tem alguém que vai colocar na quinta para dar aula para vocês e tegumentar, né? Ele já deve ter até o professor, não sei se ele colocou ainda. A de quinta ele marcou lá. Não. É uma professora. Tem uma professora? Tá marcando o nome de uma Aline. Aline? Aline Forghinari? Deve ser a Aline, eu sei quem que é. Então, aí vocês têm imunemato, tegumentar, nervoso. Vai ficar faltando digestório, endócrino e renal. Aí é o semestre que vem. Aí precisa ver o horário que vai sair, se sou eu que dou, se o Eliseu vai colocar outro professor da enfermagem para dar. Que nem a Aline também, ela é... Eu acredito que ele... Porque eu estou só de sexta de manhã e ele deve ter passado para a Aline na hora, porque ele viu que acho que ela também está com a disponibilidade. Então, é a Aline que entrou, né? É uma boa professora também, vocês vão ver que funciona bem. Fiquem tranquilos. Então, só fica faltando a cardio, a digestória endócrina renal. Aí, provavelmente, ou vai para o semestre que vem, segundo, ou vai para o terceiro semestre. Aí, lá, a gente não sabe quem vai dar aula, se sou eu, se é outro professor. Aí, fica meio a montar a grade de horário, assim, a faculdade monta a grade de horário e o Eliseu escala os professores, né? Mas tudo bem, aí não tem problema, né? Aí tá aqui, ó, respeito a todas as normas da faculdade, isso aí vocês sabem, né? Intervalos, carga horária e tal, ó. Importante, silêncio, colaboração de todos durante as explicações, para a classe em especial, para quem levantar dúvidas, aí também dá para fazer pelo portal, não tem uma boa. Então, assim, eles colocam eu coloquei esse lembrete. Lembre-se, o aprendizado consiste em 50% do trabalho do professor e 50% do empenho do aluno. Então, a gente faz o quê? Um bate-papo, né?
A gente troca uma ideia aí, passa as informações, eu procuro sempre procurar passar o pouco que eu sei e levar numa coisa dinâmica, numa coisa bem bacana, para vocês terem interesse em assistir a aula, e vocês terem vontade de pegar a aula. Não ficar aquela coisa assim que o aluno vai para, puta, hoje é aula com o professor, puta, que coisa chata, também é um porre. Puta, não dá vontade. Não, muito pelo contrário. Eu tento fazer de uma forma que vocês sentem vontade de vir. Fala, puta, hoje aquela aula vai ser legal, é interessante, vamos lá. Então, assim, dúvida do hospital que vocês tiverem, quem trabalhar pode trazer, ou o pessoal que não trabalhar tiver dúvida, a gente vai debate na sala de aula. A gente fica aquela coisa assim, um bate-papo. Não aquela coisa assim, professor-aluno. A gente interage. Isso que eu acho bastante importante, é interagir, é participar do grupo, né? Ficar uma situação agradável. Porque como eu fui aluno, eu sei como que é, né? Pegar aquele professor que você vai na disciplina, a disciplina já não é muito assim. É interessante, mas às vezes é muito difícil, tem muito nome, complicado, aí você pega um professor que ele é mais ainda, então te dá aquele ar assim, nossa, meu, hoje vai ser difícil assistir essa aula, hein? Ah, não, então não, tem que ter aquela aula que te desprende a vontade de ir, te dê vontade para assistir, fala, nossa, eu quero ver hoje como é que vai ser. Aí é bacana. Isso aqui não envolve, porque como vocês vão fazer pelo Forms, vai estar horário que vai liberar a prova, tipo 8 horas da manhã, e o tal dia, tal hora vai encerrar a aula, né? Que é o dia da avaliação, o aluno só poderá entrar em sala de aula até às 8. Não, isso aqui seria do noturno, né? Então a gente coloca aqui assim, 8. Mas aí não tem nada a ver, porque é pelo Forms, então não tem como padronizar isso aqui. A avaliação será individual e sem consulta pelo aplicativo, não sei o que acontece, né? Faz de conta que a gente não sabe disso aqui, porque é pelo aplicativo, eu não sei, sempre o aluno tem a estratégia de fazer uma consulta, não tem jeito, e a gente não está vendo, né? A gente libera a prova e o aluno vai fazer, né? Esse canal Conecta aqui, ó, falaram para vocês? Não. O que vocês fazem? Se cadastra. Na verdade, não. Não, né? Se cadastra nele, ó. Totalmente gratuito para aluno. Aqui, ó. Autoconhecimento por meio do teste comportamental Humanguit. Você faz um cadastro, você vai respondendo questionamento, ó. Aí te dá conteúdo e dicas de gestão e carreira. Ó, acesso às empresas de interesse na sua região e em todo o Brasil. Você tem um banco de empregos aqui. Então, você cadastra o seu currículo. Aí vai ter o quê aqui, ó? Sugestão de vagas por meio de geolocalização. Você vai cadastrar o seu currículo e esse canal Conecta seria um canal tipo de uma agência de empregos que a faculdade tem, gratuito para você. Você coloca o seu currículo, preenche tudo, aí onde tiver a vaga, eles vão te buscar via Anhanguera. Então, seria assim, uma agência de emprego exclusiva da Anhanguera. Então, o que acontece? Esse canal Conecta seria onde você vai cadastrar seu currículo e as empresas que precisam, ela entra no portal desse Conecta e ela vai buscar o quê? O aluno para o emprego. Só que aí o que acontece? Ela não vai abranger todo o conteúdo. Ela vai pegar só aluno Anhanguera. Então, é assim. Aqui, ó, é uma ligação entre você e as vagas das melhores empresas, propondo as mais adequadas para o seu perfil. Então, em cima do seu perfil que você vai preencher, de tudo que você preenche, vai ter a vaga. Puta, aqui tem 2 vagas, lá em Mauá tem 3, ó, vou buscar lá no canal Conecta. Aí a empresa entra nesse canal e busca os alunos, mas só faz quem é aluno Anhanguera. Então, a maioria das empresas já tem esse canal. Então, de vez ela ir numa agência de emprego externa, o que ela faz? Ela entra dentro do canal Conecta da Anhanguera e busca o aluno da Anhanguera. Então, aqui, ó, a cada 3 entrevistados, um aluno é contratado. Então, é muito importante vocês entrarem, conectar canal Conecta e fazer o cadastro
e deixar seu currículo lá. Porque quando surgir a oportunidade, eles vão buscar em cima desse canal. É assim, é direcionado só para aluno da Anhanguera. Então você faz esse cadastro. É muito importante fazer, porque às vezes bate um emprego na porta aí, ele te pega. Ah, mas eu não tenho técnico. Tá, mas você está na faculdade, você está fazendo. Você está na Anhanguera. A Anhanguera que te direcionou. A Anhanguera que te indicou. Então você tem um respaldo da faculdade nesse momento. E o avaliar, né? Ó, muito importante também. Aqui, ó. Sistema de avaliação institucional. Acesse o portal do aluno, participe da avaliação e use sua voz para ajudar a transformar a instituição de ensino. Isso é avaliar, é o contexto que você vai fazer aí na hora que você acessar ali o avaliar, você vai preencher, né? Você vai fazer todo o procedimento que eles querem, né? Na verdade, aí. Então é importante vocês também fazerem o avaliar. E tá aqui, ó, a reitora, Alvina, pró-reitora, o Haroldo, o coordenador, o Eliseu, e a coordenadora dos laboratórios, a Jamile. Caso vocês precisem, né? Pessoal, vem aí. Tem alguma dúvida? 10h20, eu vou parar por aqui. A semana que vem, na terça-feira que vem, a gente entra com o sistema nervoso introdução. Essa semana eu vou ver se a disciplina já subiu no meu AVA. Eu já vou colocar todo o conteúdo. Já vou fazer um cronograma também, para vocês saberem dia de prova. Eu já fiz esse cronograma. Eu vou só passar para vocês depois. Os dias de prova. E ficou alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Quer esclarecer alguma coisa? Não, para mim tá tranquilo. Tudo bem? Tudo bem. Tudo. Beleza, então assim, a semana que vem a gente continua. Aí nós vamos dar início ao sistema nervoso. Sexta-feira estamos juntos, hein? 8 horas em Munemato. Qualquer problema, WhatsApp ou e-mail, certo? Certo. Então, valeu, pessoal. Obrigado. Até sexta. Tchau. Até. Tchau. Tchau. Tá sexta.